Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero refletir com você sobre uma pergunta que pode ser muito frequente no meio cristão, que é: se eu sou a igreja, por que eu preciso frequentar uma igreja? Outro discurso que a gente vê que também é muito comum é o seguinte: eu não vou na igreja porque eu sou a igreja e eu sirvo ao Senhor na minha casa. Será que esses pensamentos eles são corretos e bíblicos? Vamos refletir sobre isso. Mas antes, eu peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho e já deixar uma curtida. Muito obrigada! Mas e aí, será que é realmente importante que a gente congregue em uma igreja? A Bíblia diz que sim, eu quero te comprovar isso em 3 pontos. O primeiro ponto é: ninguém é igreja sozinho. Em Romanos 12, do 4 ao 5, diz o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. Cada membro está ligado a todos os outros. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. E assim como o nosso corpo, o corpo humano, nós temos muitos membros. Nós temos a mão, o braço, a perna, o tronco. Cada membro tem a sua função. Mas um membro separado do corpo não é um corpo, é apenas um membro. O que faz esses membros formarem um corpo é a união de todos eles. Na nossa vida cristã é da mesma forma. Cada cristão é um membro do corpo de Cristo. Quando esse membro é anátema, ou seja, quando ele está fora do corpo, ele não é de fato um corpo, ele é apenas um membro. Mas para ele se tornar um corpo, ele vai precisar dos outros membros. Para nós, como cristãos, formarmos parte do corpo de Cristo, a gente precisa estar ligado aos outros cristãos. Jesus não está voltando para se casar com um membro do corpo de Cristo. Ele está voltando para casar com o corpo completo. E é exatamente por isso que não existe a possibilidade de nós sermos cristãos, filhos de Deus, parte do corpo de Cristo sozinhos. Nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos na fé. E isso inclui a vida da igreja. O segundo ponto é que a própria Bíblia diz que nós não podemos deixar de nos reunir como igreja. Lá em Atos a gente vê o retrato da igreja primitiva. Os primeiros cristãos se reuniam, eles partilhavam o pão, eles partilhavam a mesa, eles estavam constantemente unidos em oração, unidos para cultuar o Senhor. Mas nesse contexto, alguns deixaram de se reunir como igreja e passaram a entender que tudo bem se eles buscassem a Deus sozinhos, apenas em suas casas. Nesse contexto, o autor de Hebreus contestou essa prática e alertou que isso é um perigo à nossa vida cristã. Em Hebreus 10, 25 diz o seguinte: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ele falou o seguinte: olha, vocês estão vendo alguns que eles estão deixando de se reunir como igreja. Eles não estão dando importância para a comunhão com os santos, mas vocês precisam ser diferentes. Vocês entendendo que se aproxima o grande dia, entendendo que o Senhor Jesus está voltando, vocês precisam ainda mais continuar se reunindo como igreja, que é no ambiente da igreja onde vocês encorajam uns aos outros. O Espírito Santo, ele está em nós, mas ele também está nos nossos irmãos da fé. Existem momentos em que a gente está fraco na fé e a gente precisa do nosso irmão, porque quando a gente olha para o nosso irmão, a gente vê o Espírito Santo na vida dele e o Senhor fala conosco através da vida dele. Se a Bíblia diz que nós não podemos deixar de nos reunir como igreja, nós precisamos viver o que a Bíblia diz. O terceiro ponto é que existe poder na unidade da igreja. Em Mateus 18, 20 diz o seguinte: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Deus se faz presente na unidade da igreja. Existem guerras e lutas que só são vencidas no ambiente de comunhão com os irmãos na fé. A Bíblia diz que quando nós estamos doentes, nós precisamos procurar um presbítero e pedir a sua oração. Também diz que quando nós ligamos juntos algo na terra em oração, algo é ligado no céu. Entender que nós precisamos do corpo de Cristo é caminhar em um lugar de humildade, assim como Jesus foi humilde.
plenitude. Jesus, ele não precisava dos 12 discípulos para cumprir a missão dele nessa terra. Ainda assim, ele escolheu 12 homens e durante o ministério dele, ele compartilhou com eles toda a palavra, todo o ensino e toda a comunhão. O apóstolo Paulo também fala que muitas vezes, nos momentos de dor, nos momentos de prisão, ele era encorajado pelos irmãos na fé e isso renovava sua alegria. Até Paulo, que foi um grande apóstolo de Deus, ele reconheceu que ele precisava dos irmãos na fé. Que nós possamos permitir que o Senhor realinhe a nossa mentalidade acerca desse assunto. Não é normal que cristãos, filhos de Deus, não congreguem em uma igreja. Não é para ser assim. E essa é a verdade da palavra de Deus. Bom, eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida e a sua fé. Se você conhece alguma pessoa que pensa dessa forma, que tem dúvidas a respeito da comunhão dos santos, envie esse vídeo e eu oro para que o Senhor transforme vidas e realidades através dessa mensagem, que a mensagem ela é poderosa. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixe sua curtida, comenta aqui embaixo se fez sentido essa palavra para você. Peço para você se inscrever no canal e também me segue no Instagram, porque lá eu coloco mais conteúdos. Deus te abençoe.